Oiê, excelente tarde a todos. Meu nome é Yalorixá Oxundari. Estou aqui hoje para gravar mais uma mensagem, mais um vídeo a respeito de questões que aparecem no dia a dia do nosso Ilhaie, né, da nossa casa, e que eu acho que podem ser ricas para todos vocês. Vamos lá. O propósito hoje é falar um pouco sobre o mal. Né? O mal existe. Por que às vezes recebemos ataques espirituais? Por que eu sou atacado? Né? Por que não outras pessoas? Se é que é desse jeito. Mas enfim, vamos lá. Vou responder hoje um pouco sobre essas perguntas dentro do ponto de vista e do panorama do Ixexerabá, né, da nossa religião tradicional de Orixá. Filhos e filhas, a todos meus queridos, sei que muitas vezes a gente se pergunta se viemos ao mundo para ser felizes, né? Por que existem os ataques espirituais para nos impedir? Por que existem os ataques espirituais que tanto nos atrapalham? Primeiro ponto que eu acho que é importante para a gente falar sobre isso é entender o propósito da nossa vinda ao Aie, a Terra. Quando nós escolhemos vir ao Aie, nós viemos com um destino combinado com Deus, combinado com o Olodumare. Dentro desse destino sempre existem alguns componentes, como, por exemplo, viver a nossa felicidade, crescer, realizar o nosso ori, ou seja, vir fazer aquilo que combinamos com Deus, aquilo que viemos fazer, a nossa missão, que é muito importante. Mas o mundo ele é feito de equilíbrio desde seu princípio, né? Desde quando o Olodumare faz o seu pacto com as Yamis, quando há necessidade de trazer os Adiogun, que são as coisas ruins para o mundo, para o Aie, né? E pensando de uma forma lógica, se eles passaram a existir no Aie, porque no mundo espiritual eles já existiam de alguma forma. Então eles existem, o mal, sim, ele existe. Né? Mas, se viemos aqui para realizar o nosso ori, assim como existe o mal, há o bem. Né? Assim como existe luz, existe sombra. E essa dualidade, esse equilíbrio é muito importante, a gente precisa aprender a lidar com isso dentro da aceitação do nosso propósito, do nosso caminho aqui na Terra. O segundo ponto que eu acho que é importante falar, né, que é por que somos, né, atacados espiritualmente. Existem muitos motivos pelos quais a gente pode ser atacado espiritualmente. E eu costumo dizer que os motivos pelos quais a gente é atacado espiritualmente são os mesmos pelos quais somos atacados na Terra. Como vocês sabem, dentro da filosofia de Orixá não existe exatamente a ideia de karma. Essa ideia karmática, né, que você traz uma conta com você, ela não existe da mesma forma que existe no Espiritismo. Mas a partir do momento que existe a luz e existe a sombra, é importante que a gente tenha consciência de que estamos sempre suscetíveis, algumas vezes vulneráveis a esses ataques. E eles muitas vezes são motivados, gente, aqui, tanto na Terra como no mundo espiritual, pelos mesmos motivos. É a inveja, é a cobiça, é a ganância, né? É o egoísmo, os ciúmes. Né? E aí, em algumas outras vezes, também a gente tem que se lembrar que a fraqueza do nosso ori, né, a vulnerabilidade que a gente cria dentro da gente mesmo, também nos deixa fracos, também nos deixa suscetíveis com relação ao que poderíamos chamar de proteção, né, espiritual, ou a própria proteção pessoal. É o que eu digo, é como andar na rua com o celular na mão hoje em dia. É muito mais fácil roubar você do que uma outra pessoa. A ganância ela tá em volta, né? Então, é sempre importante que a gente entenda que quando nós nos enfraquecemos através dos nossos maus sentimentos, das palavras ruins que jogamos nos nossos oris, ficamos mais vulneráveis do ponto de vista dos ataques espirituais. Alguns ataques podem vir do que a gente poderia chamar de dívida espiritual. Né? Então, não são karmas, mas são as histórias que trazemos
de longe. A nossa linhagem ancestral, ela é muito grande. A missão do indivíduo existe e também existe a missão da ancestralidade desse indivíduo. E às vezes ficamos suscetíveis a passar por ciclos que já vieram desde os nossos avoengos, dos nossos pais, dos que vieram antes de nós. E essas dívidas, essas questões, nos deixam mais suscetíveis a alguns tipos de ataques e a algumas situações. A gente também sofre alguns ataques quando a gente se afasta daquilo que é da nossa natureza, né? Quando a gente é convidado a crescer por uma, vamos chamar assim, provação. Né? Provação não é uma palavra que eu gosto muito, mas é um desafio, né? Por uma situação que é desafiadora. Ou seja, quando a gente é posto pela espiritualidade, e todo ser humano é posto pela espiritualidade a se desafiar, a transpor os seus desafios. E muitas vezes a gente olha para isso como um obstáculo. A gente não olha como algo a ser transposto, a gente olha do ponto de vista do poxa, mais uma coisa para eu passar, né? Mais uma coisa para eu resolver. Sim, mas é importante olhar para esses obstáculos como objetos de crescimento pessoal, sabe? O que eu vou aprender com o que eu estou passando nesse desafio que é momentâneo, porque não há mal que dure para sempre. E o mais importante é que vocês entendam, gente, que o mal, até nas histórias infantis, né? O mal, ele não vence, ele não é eterno, né? Eu acho que a gente ainda não tem uma humanidade entregue ao mal, né? Então, é importante que a gente olhe para tudo o que acontece conosco e que não é legal, que não é bom, a gente olhe para isso com um olhar de crescimento, né, com um olhar de fortalecimento. Aquele mal que eu passei ontem, eu não passarei mais amanhã. E uma outra pergunta muito comum é o porquê comigo? Pô, mas por que comigo? Parece que tudo é comigo, tudo acontece comigo. O que eu posso dizer para você é que se acontece com você, é porque a sua luz é forte. É porque aquilo que está no seu destino é bonito. É porque o valor que você entrega com a sua vida aqui na Terra é alto. Se você fosse irrelevante, ninguém tava nem aí para você. Eu sempre falo, ninguém tem inveja de quem tá, sabe, se arrastando pelo chão, gente. Né? Ninguém tem inveja da miséria, ninguém tem inveja da doença, ninguém tem inveja da morte, ninguém tem inveja disso. Todo mundo quer destruir ou desfazer aquilo que está caminhando bem. Então, eu sempre digo, vamos fazer ebó para nos protegermos do mal e vamos fazer ebó para manter aquilo que é bom, sabe? A gente não pode baixar a guarda nunca, nunca. Poxa, mas e quem não é da nossa religião? O ser humano tem a capacidade de, sozinho, por si só, com a sua força pessoal, ser o seu próprio ebó, gente. Eu sempre digo isso para vocês. O primeiro ebó é o ebó do comportamento do ser humano. É quando algumas pessoas, e a gente tem que reconhecer isso, algumas pessoas têm um ori tão, tão firme, tão esclarecidos, e às vezes até mesmo as pessoas que podem dizer que não acreditam em Deus, mas elas não acreditam em Deus e elas passam às vezes a acreditar muito nelas mesmas. E esse comportamento é muito positivo, deixa elas algumas vezes muito menos vulneráveis do que nós, que somos aqui seguidores de orixá e que na hora do vamos ver, o que eu escuto? Eu como Yalorixá. Eu estou assim. Eu estou assado. Aconteceu tal coisa. E aí no dia da gira eu vejo a pessoa incorporar a Xangô, incorporar o Iá, achar que está incorporando é o caboclo, é isso, é aquilo. Então, se em uma gira você tem 5 incorporações, você tem pelo menos 5 amigos espirituais ao seu redor. Por que na hora do vamos ver, você não chama esse povo e diz, gente, me ajuda aí? Eu quero transpor esse obstáculo. Isso não vai continuar acontecendo comigo. Por que você prefere a postura de, ó céus, ó vida, ó azar? Né? Então, percebam, o sofrimento ele vem nos proporcionar crescimento. E a gente tem que crescer. Todo ser humano tem que crescer o tempo todo, a cada coisa que se passa.
Bom, gente, para fechar, eu quero dizer que, como Yalorixá, eu caminho lado a lado com cada um de vocês, eu caminho lado a lado com cada um que me procura, seja ou não seja da nossa comunidade. Eu aceito e procuro entregar o melhor que eu posso do meu papel como sacerdotisa, do meu papel como Iá, como mãe de santo, do jeito que vocês quiserem chamar, que é um papel de orientação, é um papel quase que medicinal, né? Que a gente vem, a gente faz, olha, ouve uma pessoa, faz um breve diagnóstico e tenta entregar para ela aquilo que o orixá está entregando para mim. E eu tento traduzir da melhor forma possível qual é o diagnóstico, tento traduzir da melhor forma possível aonde está o melhor remédio para você, né? Aonde está ah, o ponto ali, a origem do problema que a gente pode tentar resolver. E é importante que a gente procure resolver os nossos problemas constantemente, que a gente não deixe para amanhã, que a gente não deixe para depois, que a gente acredite que o mal, infelizmente, existe. Axé, pessoal, o Dabó, um excelente final de semana para todos.